Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal, a Voz Clama no Deserto, e ao quadro aqui de momento, né? Que é o quadro Momento de Reflexão, onde dentro deste quadro eu gostaria de estar aqui com vocês a refletir sobre o tema Tudo depende dele. Para tanto, vamos estar orando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos da tua volta. E isso, Senhor Jesus, a qualquer momento. Abençoa, Pai, nesse período em que estaremos aqui a considerar, Senhor, esse espírito em que precisamos estar sempre, Senhor, alimentando no nosso dia a dia. Um espírito de entrega, um espírito de submissão, um espírito, Senhor, de total dependência do Senhor. E entender que tudo dependemos de Ti, Senhor. Faz isso, Pai, em nossas vidas, é o que nós pedimos e já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de estar aqui lendo, tá bom? A palavra de Deus em 1 Coríntios, aí o texto base para esta meditação, carta do apóstolo aos Coríntios, primeira carta, né? Capítulo 1, versículo 26 até o versículo 30. Deixando em relevo, é lógico, o versículo 29, que será aí, né, a base para esta reflexão. E o 26, Paulo diz assim: ora vede, outra tradução diz: ora, irmão, pensais, né, com respeito à vossa vocação, mas vamos estar lendo aqui. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas inóbeis do mundo, ou seja, de nenhum valor, e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são. Agora, olha só a razão de tudo isso. Para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós, Cristo Jesus, foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Diante desta leitura e deixando aqui como base o versículo 29, né? Onde ele diz, e isso, vou abrir novamente aqui, que ele diz, e isso, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. E essa leitura, eu fazendo hoje essa leitura durante o ensaio no conjunto, em que eu cuido da parte do som, né? Para que haja o ensaio ali. Este era o dia que eu estava escalado. Eu estava lendo essa palavra e esse também foi desde o devocional da manhã, em que tenho aqui
que todo dia leio, né? E o tema, ele tem essa símile. O versículo é 1 Coríntios 29. E eu, meditando sobre ele, me veio essa verdade, né, bíblica em que precisamos ter em nosso coração. Que tudo depende dele. Paulo, no capítulo 1 de Coríntios, 1 Coríntios, Paulo está falando sobre a grandeza, a supremacia, a gloriosidade da salvação de Deus para nossas vidas, do plano de Deus para nossas vidas. E diante desse estabelecimento do plano de Deus para nossas vidas, não havia qualquer alvo na questão do contexto humano que se fizesse digno de ser parte, por questão meritória, da salvação, muito menos ainda e distante, de maneira até incomensurável, a questão de o Senhor ter preparado o Cordeiro antes da fundação do mundo para que ele se fizesse carne, habitasse entre nós, morresse ali na cruz do Calvário, numa situação e no estado de ignominia, de maldição, tido como malfeitor, onde ali sofreu toda a ira de Deus, por ser ele, Jesus, o nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus, preparado por ele. Isso tudo não foi para qualquer nata, para qualquer classe de pessoas. Então não foi no campo de um reconhecimento humano, não foi no campo de uma lógica, ou de algo que realmente trouxesse um contentamento ou uma concordância de que sim, ele realmente mereceu isso. Realmente ele é digno de ser chamado Senhor. Não. A palavra do Senhor diz, através do apóstolo Paulo, que ele usurpou-se de ser tido, chamado Deus soberano. Ele se despiu da sua glória, tomou a forma humana e como servo ele foi até a cruz. Isso foi um impacto dentro da pregação do Evangelho para duas classes. Uma que se vendia a uma vaidade nacionalista, que foi os judeus. Então, para eles, para os judeus, era loucura ser aquele, o Messias vindouro. E para os gregos, não cabia em qualquer conceito ético, coerente e lógico dentro do princípio da sabedoria ao nível do raciocínio humano mais elevado de que fosse. Porém, para nós que somos cristãos, a salvação, o evangelho, a cruz pela qual o Senhor, né, se fez ali, né, morreu ali por nós. Então ele é para nós sabedoria, santificação e redenção. E tudo isso não houve qualquer participação humana. Tudo isso se deu unicamente por ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando saímos desse conceito e desse entendimento, nós podemos cair sobre uma esfera meritória de que, ao morrermos ou partirmos dessa vida, né,
alimentarmos uma falsa esperança por uma questão de acharmos que somos dignos ou temos mérito porque fizemos isso ou aquilo. E isso de maneira nenhuma. O que Deus espera de nós, o que Paulo deixou claro ali, é que justamente dentro do corpo e dentro do interesse de Deus está a salvação para todos. Que todo homem chegue a conhecimento da verdade para ser salvo, indistintamente da sua questão étnica, indistintamente da sua questão econômica, social, profissional e religiosa. Dentro do caráter bíblico, no contexto de igreja, não foi isso. Não tem ninguém que houve qualquer participação para que houvesse e se realizasse esse plano, a não ser por única escolha de Deus, como lemos no texto que acabamos de ler para essa meditação. Pelo contrário, ele diz, Deus escolheu. Então a iniciativa, ela foi de Deus. E para que nós possamos sedimentar esta verdade em nosso coração, e jamais em qualquer questão da nossa vida, seja cotidiana ou de um alvo dentro dessa vida cotidiana, ao alcançar um objetivo, o que for, e principalmente no que diz respeito não só à salvação, mas à obra a ser realizada por vocação estabelecida pelo seu Jesus para nós, em tudo isso temos que ter por certo a convicção e a certeza de que tudo nós dependemos dele. Por isso que o Senhor Jesus deixou bem claro aos discípulos quando disse: sem mim nada podeis fazer. E para sedimentarmos, para alimentarmos essa certeza em todo o tempo, e isso vai nos proporcionar se manter sobre um terreno fértil, em que haveremos de estar sempre buscando a face do Senhor, estaremos sempre buscando conhecer mais da palavra de Deus, conhecer mais da vontade de Deus, para manter essa verdade, que tudo depende dele, e que jamais venhamos a nos gloriar no que quer que seja, porque o próprio profeta Jeremias diz: não se glorie o homem na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, e muito menos o sábio na sua sabedoria. Glorie-se sim em saber que eu sou o Senhor. Tudo vem dele. Mas para isso, eu vou trazer aqui 3 condições em que nós mantemos essa realidade. Jamais negociaremos ela, que é a questão de que tudo depende de Deus. A primeira, ela se dará quando reconhecermos quem realmente éramos e o que somos. Porque não mudou. Continuamos sendo dependentes de Deus, continuamos sendo e reconhecendo a nossa estrutura. E para isso a Bíblia fala do próprio Timóteo e próprio Paulo, quando na carta 1 Timóteo capítulo 1, observe depois que Paulo teve esse encontro com o Senhor Jesus, e ainda diante do ministério sobreexcelente que ele teve na instrumentalidade que Deus fez da vida de Paulo, no versículo 13 aqui, escrevendo a Timóteo, a carta pastoral, ele diz, quando ele diz aqui no 13, ainda que outrora, olha só, eu era blasfemador, perseguidor e injuriador, mas alcancei
misericórdia. Agora só olha o que ele diz. Porque eu fiz na ignorância e na incredulidade. Olha o que ele diz no versículo 14. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. E no 15 ele diz: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quando nós olhamos para Jó, acontece a mesma situação. Jó que passou pelo que passou, mas porém diante ali de um tete a tete com o Senhor, de Deus interrogando a Jó, e quando chega no capítulo 42, versículo 6, ele diz aqui: pelo que me abomino, isso depois de ter esse encontro com o Senhor, com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora, olha só, te veio meus olhos, pelo que me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Também Isaías capítulo 6, versículo 5, Isaías, que era para profetizar para Israel, estava tomando um caminho de uma vaidade em que se achava ele o único, última bolacha do pacote. Como profeta, ele achava que o povo de Israel é que era, o ímpio, o pecador. Mas quando ele teve aquela visão maravilhosa que o texto diz aqui, quando ele diz, e o Senhor assentado, eu vi o Senhor, exemplo de Jó, eu vi o Senhor assentado sobre o alto trono e sublime trono, e as horas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. E a base do limiares moveram-se a voz que clamava, e a casa cheia de fumaça. E diante dessa experiência, agora o que Isaías reconhece, o que realmente ele era e o que ele realmente é. Ele diz: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido. Olha só. Porque sou o homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuro lábio. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo, amados, para mantermos essa realidade e essa consciência, e jamais nos gloriar, jamais nos gloriar em que quer que seja, em que situação qualquer que seja, ainda que venhamos ter uma experiência com o Senhor, ainda que venhamos a ser usado por Deus, isso só acontecerá, em primeiro lugar, quando reconhecemos quem realmente somos, enquanto reconhecemos, vou até melhorar aqui, enquanto reconhecemos o que realmente éramos e o que realmente somos em Cristo Jesus, porque tudo foi Ele que fez. Segundo lugar, enquanto reconhecermos que tudo teve o seu início nele. E quem bradou ou clamou desta maneira, salmodiou, foi o salmista no Salmo 115, versículo 1. Quando ele começa o salmo dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, olha só, da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. E Daniel 9,15, na sua oração, observe o que Daniel ele diz. Daniel 9, versículo 15, na sua parte A e B. Olha o que Daniel diz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito, com mão poderosa, e te adquiriste nome como hoje se vê. Então, enquanto reconhecemos que tudo teve início nele,
jamais sairemos desse fundamento, que tudo depende de Deus. Tudo depende dele. E quando nós vamos para Efésios, aí precisamos nos calar. Porque o capítulo 2 de Efésios diz da seguinte maneira: Ele vos vivificou, Paulo dizendo, estando vós mortos no vosso delito e pecados. Então não havia excelência, não havia qualquer condição meritória, de maneira alguma. O que havia era inutilidade, era insensibilidade. Porém, ainda que estávamos como morto e nesse estado por conta dos pecados, observe o texto, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos de desobediência, entre os quais nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filho da ira, como também os demais. Mas Deus, olha ele aí, foi ele. Enquanto reconhecemos que tudo teve início nele, manteremos essa consciência de que tudo depende dele. E Paulo diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Aí ele diz, pela graça, dádiva imerecida, presente imerecido, favor imerecido, pela graça sois salvo. Não tinha posto aí, né, para vocês? Efésios 2, de 1 a 5. Mas fica aqui o versículo 5, como eu já li, vocês ouviram, né? Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou ele. E por último, manteremos essa consciência sempre de que tudo depende dele, enquanto reconhecermos a sua grandeza e majestade frente ao seu domínio e soberania. Aí, não poderia ser coroado de outra maneira a não ser pela carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 33, quando Paulo ele diz a seguinte palavra, em adoração a Deus. Ele diz, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, olha só, como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ou quem se fez seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro, olha só, a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Não tem uma forma melhor de se acabar essa reflexão, senão com essa parte final. Glória, pois, a ele, olha agora a palavra, eternamente. Amém. Então, logo, jamais dentro dessas três características, eu trouxe aqui só como um princípio para a nossa reflexão. Enquanto reconhecermos quem realmente éramos e o que realmente somos e o que somos, tudo depende dele, e assim sempre o será. Enquanto reconhecermos que tudo teve o início dele, não só o início, mas também o meio e o fim, que podia até acrescentar aqui, e quando reconhecermos a sua grandeza, enquanto reconhecemos, mantemos essa visão, essa característica e essa adoração de coração. E, quanto à sua grandeza e majestade frente ao seu domínio e soberania, jamais deixaremos de ter por certo em nossa vida e em todo momento em que vivemos, que tudo depende dele. Vamos acabar de novo? A ele, porém, então, portanto, seja a honra
a glória e o louvor para todos sempre. Porque é sempre assim que eu tenho iniciado os meus vídeos. E não vou mudar. Porque essa é uma verdade que precisamos manter viva em nossos corações. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito por nós e por tudo quanto Ele ainda há de fazer segundo as ricas promessas da sua palavra. Que Deus, amado e querido, irmão, amigo e ouvinte da palavra de Deus, nos abençoe por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, o seu Filho. E nos guarde de qualquer pensamento em que nos leve a uma questão de vaidade pessoal, em achar que fazemos parte do seu rebanho por alguma questão nossa, por algum mérito nosso. E jamais julgar quem quer que seja. Porque Paulo lhe disse, quem conhecerá a mente do Senhor? Paulo ali engrandeceu a grandeza, a majestade, a soberania de Deus. Então Deus tanto salva o pobre, o fraco, como Ele salva o rico, como Ele salva o forte, ainda que dentro de um conceito humano, mas essa pessoa ela é salva pelos méritos da cruz. Quando em quebrantamento diante de Deus, quando em arrependimento diante do Senhor, e em um único princípio, único, que é a fé. E a fé não é uma outra coisa, senão a consciência de total dependência de Deus e a certeza irremovível de que tudo depende dele. Um abraço a todos. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o